Começando nossa palestra aí, acho que daqui a pouco abre a tela inicial para vocês aí. Começando nossa palestra, como melhorar a qualidade da obra. Obviamente parece um tema meio pegado já, um tema que o pessoal fala muito, afinal de contas, vocês todos, ou a grande maioria pelo menos, já trabalha com normas de gestão, já trabalha em empresas que são certificadas, então garantir a qualidade da obra acaba sendo algo básico, né? Então, por isso, eu vou tentar sair um pouquinho do dia a dia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, eu começo a palestra falando sobre produtividade, e a partir daí, eu tento abordar com vocês uma linha que eu acho bem interessante sobre a qualidade da obra, que envolve não só a qualidade do produto e a satisfação do cliente, como a gente já está acostumado, mas outros aspectos que eu acho importante. Sobre mim, na foto redonda sou eu, né? Sabe como é que é foto, a gente dá uma tratada. Sou fundador e consultor aqui da Q2 Management, sou formado em gestão de qualidade e produtividade, depois me especializei em administração de empresas pela GV, e hoje tenho grande parte do meu tempo tomado por projetos dentro da construção civil. Já atuo há alguns anos nisso, e me considero um grande curioso sobre rotinas da construção civil, sobre produtividade na construção civil, sobre como melhorar a qualidade. Eu acho que a indústria da construção é uma indústria que tem grandes oportunidades, inclusive vocês que são profissionais dessa indústria, saibam que vocês estão numa curva de oportunidade, independente aí dos problemas de crise, etc., que a gente teve de 2014 para cá, né? Mas eu acho que a construção civil vive uma curva interessante, sobretudo sobre questões de produtividade e normas e gestão, né? Eu acho que ela tem um longo caminho a trilhar aí, e naturalmente isso tem grandes oportunidades para todo mundo. Esse é o meu LinkedIn, então lá tem todos os meus dados, fiquem à vontade para adicionar, lá eu escrevo alguns artigos também, fiquem à vontade também para ler, para criticar, para falar mal, para falar bem, fiquem à vontade aí, sempre é um prazer ter esse tipo de troca com vocês. Sobre a palestra de hoje, essa apresentação inicial que a gente já começou, eu começo a palestra falando sobre produtividade, e a partir de alguns pontos dessa produtividade, eu falo sobre o planejamento da qualidade na obra, o planejamento do canteiro, que é um assunto bem interessante para a gente tratar, depois gestão da qualidade da obra, e vou para a última fase ali falando sobre indicadores de desempenho e gerenciamento de resíduos do empreendimento, e no final tenho espaço para pergunta. É uma agenda um pouco extensa, então, obviamente, um ou outro ponto a gente vai ter que trabalhar de maneira um pouco mais breve, né? Porque só sobre planejamento de canteiro, por exemplo, a gente podia fazer um treinamento de 4 horas com isso aí, e ainda faltaria tempo, tá? Então vamos, mãos à massa aí, vamos conversar um pouquinho. Eu vou começar com um artigo que, durante a pesquisa para essa palestra, eu achei muito interessante. É um artigo de 2014, então ele é um pouquinho antigo já, né? Tem pelo menos 2 anos e pouquinho aí de idade, que é um artigo da Ernst Young. Ernst Young, para quem não conhece, é uma consultoria, uma das maiores consultorias do mundo, e ela, de vez em quando, ela publica alguns materiais de bastante qualidade sobre várias indústrias, e por acaso eu acabei me confrontando com esse aí, tá? Nesse artigo, o que a Ernst Young fala? Ela fala sobre o foco, a necessidade de foco de produtividade na construção civil. E, basicamente, ela correlaciona essa necessidade de foco a 3 grandes, digamos, problemas ou influenciadores dentro da indústria da construção. O primeiro dele, e esse obviamente não é novidade para ninguém, é a carência de mão de obra especializada. Infelizmente, a mão de obra, de maneira geral, na construção civil, ela mal tem o ensino fundamental. E em qualquer pesquisa, em qualquer relação de produtividade de qualquer indústria, o nível de formação escolar dos colaboradores, ele está diretamente envolvido com a produtividade que uma indústria apresenta, tá? Então, como a indústria da construção civil ainda tem essa carência grande de mão de obra,
capacitada e especializada, naturalmente nossos índices de produtividade são muito baixos. Além de carência de mão de obra, a gente pode falar também de custos crescentes e impacto na rentabilidade. A gente teve de 2007 a 2011, isso pelo mesmo estudo aí, um custo crescente dos custos da construção civil, né? O INCC e índices de inflação do setor, eles cresceram muito mais do que a inflação média do Brasil. E naturalmente isso gerou um impacto para a rentabilidade das empresas. Enquanto em meados de 2007 a gente tinha uma rentabilidade, uma lucratividade antes de imposto, antes de tudo, de aproximadamente 21%, 21%, 22%, isso já em 2011, antes do início de toda essa crise que a gente teve, essa rentabilidade caiu para 16%. Então é muito baixo, é muito baixo. Se a gente somar isso aos tempos que a gente passou de 2014 para cá, com certeza isso diminuiu muito mais. Ou seja, começou a ser muito caro qualquer tipo de problema na construção. Começou a custar muito isso para o bolso de quem investe, para o bolso do empresário, enfim, começou a ser muito mais complicado errar. E ser muito mais complicado não ser produtivo. E além desses dois que eu citei, tem o aumento da complexidade dos negócios. A construção civil foi um grande foco, né, econômico nos últimos anos, nos últimos 10 anos pelo menos. Naturalmente, a relação com a sociedade, a relação com os colaboradores, a relação com órgãos do setor, ela foi intensificada. Então, surgiram-se normas importantes, normas de gestão, normas técnicas e outras, surgiram leis importantes, a construção civil começou a ser foco até de alguns problemas, como a gente vê na TV, né, sobretudo com grandes empresas, com empresas maiores. Então, isso tudo deu mais complexidade. A relação com o cliente ficou muito delicada, né? Então, hoje você entra num site como Reclame Aqui, talvez construção civil perca apenas para empresas de telefonia e empresas de cartão de crédito, banco, etc. Então, é um dos setores que talvez tenham mais reclamações. Eu não tenho um dado mais atualizado hoje, mas durante muito tempo foi um dos setores que mais tinham reclamações de clientes. Para se ter uma ideia, até ano passado a gente tinha uma média que para cada contrato feito na construção civil, um era destratado, que é um índice muito grande, né? E é um índice que penaliza muito qualquer negócio, tá? Aqui a gente não vai entrar no detalhe se a culpa é do cliente, se a culpa é da construtora, não é isso, só estou colocando um índice mais claro para vocês. Esse mesmo estudo, ele coloca para a gente 7 alavancas de produtividade, que, segundo ele mesmo, são focos que eu deveria ter dentro da minha empresa e que eu deveria buscar para aumentar essa produtividade. Não só, obviamente, no canteiro, que é onde a coisa acontece de maneira mais intensiva, mas também todo o negócio, todo o entorno do negócio, que é importante para que o canteiro funcione da melhor forma possível. A primeira alavanca é planejamento de execução de empreendimentos. O velho e bom planejamento, né? A gente fala muito de planejamento, daqui a pouco eu vou, de novo, colocar aquela figura clássica do PDCA para vocês, mas na prática a gente usa muito pouco métodos de planejamento, métodos sistemáticos de planejamento, tá? Então, é importante, dentro desse estudo, planejamento da necessidade de recurso e material em diferentes horizontes. Ou seja, eu tenho que planejar em curto, em médio e longo prazo. Eu tenho que ter essa visão clara. Eu também preciso estruturar o processo de atualização desse planejamento. Porque muitas vezes eu até tenho aquele planejamento inicial do empreendimento, baseado em cronogramas, em orçamento, em cronograma físico-financeiro, etc. Só que ao longo do tempo se perde. Ao longo do tempo parece que a coisa vai meio no feeling, vai meio no sentimento de quem gerencia a obra e muito pouco na parte sistemática de um planejamento adequado. É muito comum hoje, e ainda me assusta isso, de que às vezes não tem uma conversa clara entre produção,
parte financeira, a parte de compras, para, de repente, definir a melhor forma de comprar, definir os limites, definir uma série de coisas, né, para que não se prejudique nem a execução, nem o caixa da empresa, e tampouco a capacidade de compras em exercer o trabalho dela de maneira correta. Aqui também fala sobre usar escritórios integrados de gestão de projeto, ou seja, o conceito de gestão de projetos ser mais utilizado dentro da construção civil. Confesso que eu vejo muito pouco isso ainda. Então, o empreendimento, ele é um projeto, como projeto ele tem começo, meio e fim. Então, todos aqueles pilares no qual o PMI, por exemplo, são baseados, eles são praticamente todos muito aplicáveis à construção civil e deveriam ser utilizados de maneira mais ampla, né? Acho que hoje eu conheço a IB Engenharia, que foi um cliente nosso de treinamento há algum tempo atrás, que usa, por exemplo, conceitos do PMI dentro da gestão dos negócios deles, e estão indo muito bem, né? Eles são, se não me engano, de Indaiatuba, e apresentam uma condição muito interessante. E a aplicação de softwares, né? Aqui cita-se o BIM. O BIM é um conceito que ele é muito além até do software. Então, hoje, se você entrar em sites de referência, como a PINE, como outros da construção civil, você vai perceber que existe já todo um arcabouço de informações importantes sobre o BIM e o quanto isso vai trazer benefícios, a utilização do BIM vai trazer benefícios para a construção civil. Tá? Segunda alavanca é a adoção de métodos de gestão. E aí, na descrição aí, a gente fala do Lean Construction. O Lean Construction é uma ferramenta, uma metodologia baseada no Lean Manufacturing, né, que vem lá do sistema Toyota de produção. Então, ela é toda baseada na redução de desperdícios, seja eles quais forem, tá? E vem tomando forma. Ela é ainda no Brasil pouco utilizada, mas se você pega o mercado americano e outros mercados que têm a construção civil de maneira muito ampla, você percebe que já existe uma adoção mais clara desse conceito e já com resultados bem interessantes. Se você jogar na internet leanconstruction.org, você vai, o site está todo em inglês, mas você vai ter acesso a uma série de informações bem interessantes. Outro ponto, melhorar a sincronização do empreendimento e fluxo de materiais, né? Eliminando aí algumas atividades que não geram valor. É um conceito dentro do Lean também, ou seja, o que eu faço que não gera valor? Às vezes o excesso de inspeção, muitas vezes o retrabalho, muitas vezes o double check, né, que eu faço e aí o outro tem que fazer também para ver se eu fiz certo. Então, tudo isso são atividades que, se não moderadas, elas não agregam valor para o produto e geram perdas não só de produtividade, como perdas financeiras diretamente. E aí também a otimização dos fornecedores e das compras. Não é novidade para ninguém também que a nossa cadeia de fornecedores dentro da construção civil ela é muito complicada, né? Isso não é só em locais mais extremos, né? A gente mora aqui em São Paulo e a gente aqui em São Paulo mesmo com uma demanda muito grande de fornecedores, uma opção muito grande de fornecedores, ainda a gente tem problema com eles, né? Então, na verdade, não é um problema que é isolado de um lugar, é um problema crônico isso. E, naturalmente, a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre a questão dos fornecedores e começar a trabalhar estrategicamente esses fornecedores. Nenhuma das indústrias que hoje são tidas como indústrias bem avançadas, etc., deixaram de pegar o tema fornecedor, né? Em algum momento elas perceberam que ali estava a chave da estratégia delas para muita coisa que elas fizeram depois. Então é importante a gente mudar um pouco nossa cultura, começar a perceber que o fornecedor ele é estratégico, que ele precisa estar mais próximo, que ele precisa ser desenvolvido em muitos casos e que muitas vezes ele não vai, obviamente, ser o mais barato para você depois de tudo isso, mas com certeza ele vai ser o mais produtivo, e produtividade se reverte em ganho, tá? Então, é uma cultura que a gente precisa mudar com o tempo, ela está mudando aos poucos, mas a gente precisa acelerar. Terceira alavanca são equipamentos, então modernizar os equipamentos.
usar grua, usar elevador, usar uma série de outros equipamentos que, quando você vai em feira, você acaba ficando, né, fica ali surpreendido, né, com o que o equipamento faz. Então, está na hora de a gente começar a trazer isso mais para o canteiro. Mas não adianta trazer se a gente não utilizar. Então, cuidar para que a taxa de utilização desses equipamentos seja alta é importante para viabilizar o uso desses equipamentos num canteiro de obras, por exemplo. Tá? Então, é um conceito que eu vejo pouco ainda na construção civil, essa coisa da taxa de utilização, etc. Às vezes a gente tem um equipamento em que ele, não digo que passa o tempo todo parado, mas pelo investimento feito nele, a taxa de utilização dele deveria ser bem maior. E aí vem planejamento, né? Isso vem planejamento prévio à obra, de falar que tipo de equipamentos a gente vai ter e como a gente vai fazer com que ele seja utilizado na maior parte das vezes, para que todo esse investimento sobre ele se viabilize economicamente. A quarta alavanca é a alavanca de material. Então, adotar novos materiais, aí tem alguns exemplos, adotar materiais que são tão eficientes ou até mais eficientes do que os materiais que nós utilizamos hoje, ou materiais que geram menos desperdício no seu uso, materiais que dão mais velocidade para a execução da obra, é fundamental para a gente aumentar a produtividade. Aquela velha história, né? Não dá para a gente tentar buscar resultados diferentes se a gente faz tudo da mesma forma que fez. Então, para, de repente, ter novos resultados, melhores resultados, a gente tem que inovar, a gente tem que buscar alternativas que vão ao encontro desse resultado que eu preciso alcançar. Isso também, obviamente, vai se valer para métodos construtivos, então usar métodos construtivos que são mais eficientes e que geram mais velocidade, menos desperdício, é importantíssimo. Então aí tem alguns exemplos, né, vigas pré-moldadas, a própria alvenaria estrutural, que a gente já tem, obviamente, mais contato, né, o uso de estruturas metálicas e outros. Então também não dá para a gente pensar em produtividade se a gente ainda buscar fazer um edifício, fazer um empreendimento da forma que a gente fazia há 50 anos atrás. Então, eu sei que existe um argumento muito importante que a gente tem que considerar, que é o custo disso, né? Mas eu posso afirmar com um certo nível de certeza que muitas vezes isso não é utilizado não só pelo custo, mas também pela falta de um planejamento mais claro. Porque talvez, se for planejar, vai perceber que, embora o custo direto daquilo seja um pouco mais alto, mas o benefício gerado talvez compense esse custo um pouco mais elevado. Tá? Talvez compense, talvez vai diminuir a incidência de atraso em obra e você ter que, de repente, por mais de 6, 8 meses, ter que bancar todo o custo de obra a mais do que você tinha previsto e etc. Né? A parte de projeto não ficou de fora dessa parte de alavanca de produtividade. A gente também ainda tem um certo probleminha aí com escritórios de projeto. Em 2014, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, lá o famoso PVQPH, ele criou um regimento normativo. A gente está sempre acostumado com o regimento normativo do SIAC, né, que é para construtor, etc. Mas ele criou um regimento normativo para escritórios de projeto, onde ele traz boas práticas para escritórios de projeto. Isso não vem à toa. Isso vem porque realmente a gente ainda tem alguns problemas que acontecem, muitas vezes estouram na obra, que vêm de deficiências no projeto realizado. Então, o projeto ele também precisa ser adequado para a execução, tem que ter todas as informações de maneira clara. Agora, com essa coisa da norma de desempenho, se aproximar muito mais do PVQPH, né, do SIAC, naturalmente, algumas exigências adicionais vão ser solicitadas. Então, as notas de projeto têm que estar muito mais claras para especificar os materiais, enfim, você tem outras exigências. E você tem um projeto claro, um projeto feito de maneira adequada, sem dúvida, também vai ajudar na produtividade da tua construção. E, por fim, mas não menos importante, tem a qualificação de mão de obra. Aqui, as primeiras ações são a de recrutamento, e aí recrutamento aqui não está baseado só em cargos de nível aí,
mas de toda a estrutura organizacional. Então eu tenho que melhorar esse recrutamento. Eu também tenho que tomar ação para qualificar o meu colaborador. Eu sei que a questão de qualificação da construção civil sempre é um tabu grande, é um problema sério, porque afinal de contas você fala, poxa, eu vou qualificar, mas o cara sai depois, ou o empreendimento ele acaba e eu não tenho onde alocar esse cara e eu perdi todo esse investimento que eu fiz nele. Eu sei que isso é muito particular da construção civil, mas eu sei também que não tem jeito. Se você quer realmente uma melhor produtividade, pelo menos ao longo do empreendimento, você não pode abrir mão de treinar, você não pode abrir mão de motivar esse pessoal. Então, não tem jeito. Faz parte, é uma característica do teu empreendimento, do teu tipo de negócio, ter essa quebrada, né, de um empreendimento para outro, etc., e você talvez tenha que gerenciar melhor isso. Mas, enfim, aí a opção entre você não treinar e ter um cara improdutivo ou pouco produtivo ao longo de todo o seu empreendimento e perder ele no final, ou, pelo menos ao longo da obra, você treinar, garantir que esse cara seja produtivo e, obviamente, no final, se você não conseguir reter ele para algum outro empreendimento, você pode perder, claro, mas pelo menos você gerou o benefício todo ao longo da obra, dos 2, 3, 4, 5 anos que você tiver de obra ali, tá? E, por fim, plano de retenção de profissionais. Então, isso, a rotatividade na construção civil, ela não está só focada no pessoal de obra, você também tem um índice de rotatividade grande em outros cargos, em outros níveis, na parte de engenharia, na parte de projetos, etc, etc. Então, fazer com que essa galera pare de toda hora tentar buscar sair de um canto e ir para outro é crucial para a tua produtividade, porque na obra você ainda tem essa questão de acabou um projeto, talvez você não consiga reter a galera, mas em outros cargos isso não deveria acontecer de maneira tão assídua como a gente vê hoje. Então é importante tratar isso de alguma forma. Enfim, essas são as 7 alavancas. Depois, no final, eu dou referência do estudo. Seria interessante vocês lerem também. Ao longo daqui da conversa nossa, eu vou falar sobre outros detalhes desse estudo, mas é importante. É importante até para a gente fazer uma autocrítica, né, em relação à nossa empresa, em como que de repente, a tua construtora, a tua incorporadora, enfim, a tua prestadora de serviço está realizando, aborda essas 7 alavancas de produtividade e que tipo de resultado está sendo buscado. Falando em planejamento de qualidade, que é o tópico primeiro da alavanca, eu trouxe aí uma frase do Juran, que para mim resume bem algumas coisas que hoje na construção civil a gente está vivendo, né? O Juran é tido como um dos gurus da qualidade, e ele falou o seguinte, o planejamento da qualidade será claramente deficiente se o conhecimento das necessidades dos clientes for insuficiente. Os planejadores da qualidade devem aceitar a realidade de que em uma sociedade competitiva, os clientes têm a última palavra. Só avançando um pouquinho, já falando de planejamento, vou colocar a figura clássica aí do PDCA, só pegando um pouquinho que o Juran colocou para a gente, né? Ele associa a questão do alcance da qualidade, do planejamento para a qualidade, com um conhecimento íntimo do cliente. Eu sei que a gente está vivendo um processo, dos últimos 3 anos, um processo econômico no país muito complicado, onde algumas empresas não conseguiram vender, onde algumas empresas não conseguiram financiamento bancário, ou o próprio cliente que compra o empreendimento não tá conseguindo financiar. Eu sei de tudo isso, né? Isso não dá para... Agora, eu também entendo que muitas empresas tiveram e têm ainda dificuldade de vender, de entregar isso, inclusive, porque deixaram de conhecer o cliente como deveria. Então, conhecer o cliente e ofertar o melhor produto para ele começa desde a fase de viabilidade do empreendimento. E ela precisa ser garantida em cada etapa. Viabilidade, depois projeto, depois orçamento, depois, enfim, compatibilização dos projetos, etc. Na parte de execução e também na pós-entrega. Então, você ser realimentado pelo teu cliente, seja por reclamações, sugestões, críticas,
ou em níveis de assistência técnica, é fundamental para você entender a cabeça do teu cliente. Entender qual é o produto que ele busca. Entender onde você não pode mais errar. Onde você precisa ser pleno no atendimento. Tá? E isso não é garantido só pela FVS, pela FVM que você tem lá na obra. Elas são importantes, mas elas vão tratar da qualidade do produto. Mas se você errou na definição do produto, não tem o que fazer para ele ser vendido no final. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se ninguém quer ele. Né? O produto ele tem que ser querido pelas pessoas, e fazer todo esse processo é fundamental. Para fazer todo esse processo é fundamental, obviamente, entender bem o cliente. Quando a gente fala de PDCA, do planejamento, etc., a gente, obviamente, eu não vou ficar explanando sobre o PDCA, todos vocês têm uma boa competência aí sobre isso, vocês já conhecem lá do planejar, executar, verificar e agir. Até aí, sem segredo. O método por trás disso não tem segredo. Agora, o ponto, e eu acho que vale a nossa reflexão, é como é que a gente está planejando? Em que níveis isso acontece? Empresas que hoje são baseadas em normas de gestão como a ISO 9001, o PBQPH, normas ambientais como a 14001, por exemplo, todas elas têm no coração da coisa o PDCA. Só que muito está se perdendo, né? Ainda você vai em empresas que já têm a certificação até há algum tempo e você vê falhas que você nitidamente vê que aquilo não é uma falha de uma melhoria que está acontecendo agora. É uma falha de uma falta de planejamento que deveria acontecer já há algum tempo. Que o cliente e os processos internos, através de indicadores e dados, já levantaram a mão falando, olha, aqui tem um problema. Só que o processo de planejamento não está conseguindo se atualizar. Lembra de um dos pontos da alavanca lá? Essa atualização do planejamento ela é essencial. Ela é essencial para a gestão, ela é essencial para a obra, ela é essencial para tudo o que envolve a execução de empreendimento. Planejar, e aí eu vou avançar um pouco, planejar tem a ver com várias coisas. Então, falando especificamente da qualidade da obra agora, eu não posso dizer que eu estou planejando a qualidade da obra sem pensar em pelo menos 6 itens. Aqui eu adotei, eu roubei, vocês podem perceber, eu roubei o conceito 6Ms, que é usado aí em diagrama de Chikawa, que é usado em matriz de causa e efeito, esses etc. aí. Eu roubei um pouco esse conceito para a gente falar sobre planejamento. Tá? Eu não posso dizer que eu estou planejando se o meu planejamento não ter tudo isso. Então, não ter questões de materiais, que tipo de material eu vou utilizar no meu empreendimento? Qual é o espaço e que tipo de estrutura eu tenho que ter para armazenar esse material, para garantir a qualidade dele até o seu uso por algum serviço da construção civil? Que tipo de equipamento eu utilizo? Às vezes a gente, obviamente, se preocupa com os equipamentos de grande porte, uma grua, um elevador, que são realmente equipamentos mais críticos, mas eu não posso esquecer que também tem uma série de outros equipamentos que são essenciais para garantir a produtividade do canteiro e garantir a qualidade, que são de valor menor, né? Mas que também tem que estar ali disponíveis, prontos para uso, para que o pessoal ali, na hora de realizar, não tenha que fazer nenhuma gambiarra. Também tem que pensar na minha mão de obra. Que tipo de pessoas e que tipo de competência eu preciso ter no meu canteiro. Às vezes a gente pensa só no numérico, né? Na situação numérica, eu preciso ter tantos colaboradores, etc. Mas que tipo de competência esse colaborador tem que ter? Lembra quando a gente falou, olha, a produtividade de um canteiro está associada à capacitação dos colaboradores. Então, eu vou, de repente, economizar e ter colaboradores que não tenham uma capacitação tão ampla, e quanto eu vou perder de produtividade com isso? Ou não, eu vou fazer uma mescla de equipe, porque eu não consigo ter, obviamente, todo mundo muito capacitado, porque provavelmente aí o meu custo fica muito alto. Mas que tipo de gente eu preciso ter dentro do meu canteiro? Em todos os níveis. E que tipo de competência essas pessoas precisam apresentar? Meio ambiente, e aí a gente tem 2 focos de meio ambiente, né? O primeiro foco é o ambiente que influencia a qualidade do nosso serviço.
a gente falou de materiais lá, então, se eu estou num ambiente que naturalmente tem muita chuva, eu preciso, obviamente, planejar a minha qualidade da obra e planejar a minha infraestrutura de obra a ponto de que essa quantidade de chuva não faça com que eu perca materiais. Tá? Então, não adianta, se chove muito numa região, não adianta eu ter um canteiro tudo aberto, onde todos os materiais estão expostos, porque eu vou, inevitavelmente, perder esses materiais. Mas aqui também tem uma outra relação com o meio ambiente, que é a relação de impacto. O quanto o nosso empreendimento impacta o entorno dele. O quanto ele gera de resíduo, o quanto ele gera de barulho. Barulho também é uma espécie de poluição, é um tipo de poluição. Então, entender tudo isso é fundamental para que eu não tenha nenhum problema regulamentar, né, com leis, etc, etc. Tenho que tratar das métricas, e as métricas aí em dois níveis, né? Tem aquela métrica que é o indicador, que é o resultado, que é ver se o meu empreendimento está alcançando aquilo que foi objetivo para ele, em custo, prazo, etc. Mas também tem a métrica da forma de inspecionar, dos métodos de inspeção, de amostragem, da tratativa aí de problemas. Então eu preciso estabelecer os dois. E aí você tem os métodos, que são procedimentos, instruções, normativas, que eu agrego, políticas, né, que eu agrego ao meu canteiro, que precisam ser utilizados. Tá? Veja, aqui eu passei por pontos fundamentais. Se você pegar agora de maneira mais prática o plano de qualidade da obra, o documento que é citado dentro lá do regimento normativo do PVQ-PH, se você pegar o PQO, ele passa por tudo isso. E aí vale de novo a reflexão. Em que momento que eu estou fazendo isso? Quantas vezes eu já não peguei em auditorias situações em que nitidamente você percebeu que o PQO foi feito depois de começar o empreendimento. E não foi porque a empresa implantou naquela hora o sistema de gestão, que aí seria, obviamente, uma desculpa aceitável. Mas ela já estava com muito tempo. Então se criou uma coisa do PQO ser mais um documento dentro do sistema de gestão da qualidade, por exemplo, quando, na verdade, ele é uma ferramenta de planejamento. Se você pegar o PQO, itens do PQO, com uma ou outra exceção, todos esses 6 itens que eu citei estão lá. Então, de novo, eu preciso planejar e preciso planejar na hora certa. Planejar na hora certa. Existe uma série de métodos de planejamento. Na construção civil você tem, inclusive, uma norma, que é o PVQ-PH, que cita o PQO como um plano de qualidade da obra, que é o planejamento de qualidade da obra. Então, pensar nele, pensar na evolução da sua obra e o quanto ele precisa ser atualizado para que ele sempre se antecipe aos problemas ou às necessidades da obra é fundamental. Então, pensar nos documentos dessa maneira dá uma situação muito mais prática para a tua obra e, acredito eu, muito mais efetiva também. Falando em canteiro, obviamente, quando eu planejo a qualidade de uma obra, um dos pontos fundamentais para garantir que essa obra aconteça de maneira adequada é olhar para o canteiro. E tá aí um outro detalhe que eu acho que a gente acaba passando muito em branco, né? E quando vai perceber, a gente começa a ter problema na execução da obra, quando a causa essencial desse problema estava em eu não ter planejado bem o canteiro. Aqui são 5 objetivos que, quando você planeja o seu canteiro de obras, a sua equipe de planejamento de canteiro de obras, 5 objetivos que ela precisa buscar. Claro que você pode ter outros aqui, mas esses 5 são muito importantes. Primeiro deles é diminuir a movimentação de materiais, componentes e equipe de obra. O excesso de movimentação traz 2 coisas. Primeiro, diminui a produtividade de um canteiro. Se eu tenho que movimentar muito, naturalmente eu estou sendo menos produtivo. E segundo, aumenta a probabilidade de incidentes e até acidentes na obra. Tá? Poderia até elencar um terceiro, sobretudo associado a materiais, que está associado a, quando eu desloco muito material de um canto para o outro, eu posso ter perdas nesse material por conta desse deslocamento, que muitas vezes é feito de maneira inadequada. O segundo objetivo importante é garantir a segurança e eficiência de homens e máquinas.
a mecanização do canteiro de obra, ela é algo crescente, e dificilmente a gente vai retroceder em relação a isso. Então vai ser cada vez mais comum equipamentos, até de grande porte, estar no canteiro de obra, ali, no mesmo local onde estão as pessoas trabalhando. Então, planejar um canteiro para garantir que essa relação de homem e máquina seja adequada é importante para você, não só da eficiência para o uso, mas também para garantir que todo mundo fique bem ali, não aconteça nenhum tipo de problema aí, ou às vezes uma tragédia, por conta de falta de planejamento. Garantir a padronização e organização do canteiro. Então, o canteiro ele tem que ter um padrão. As empresas que, de repente, já pensaram nisso lá atrás, de repente, tem aqueles manuais de implantação de canteiro, que lá tem uma série de ações que precisam ser realizadas antes da mobilização da obra e durante a mobilização inicial da obra. Então, essas empresas elas têm menos problema, talvez, com isso que eu vou dizer agora. Mas as que não têm, naturalmente sofrem com começar do zero todo empreendimento, né? Então, poxa, tem um empreendimento novo, está aqui o terreno onde ele vai acontecer, e de repente chega lá e você não sabe por onde começar, né? Você sabe por onde começar a obra, mas você não sabe por onde começar o canteiro. Então, você garantir que as pessoas que estão dentro do canteiro trabalhem de maneira homogênea e trabalhem de maneira organizada é fundamental para a produtividade dele. Programas como o 5S, o Housekeeping, são programas que podem te auxiliar nisso. Diria até que o 5S é um pouco mais do que o Housekeeping pela profundidade que o 5S tem. Então, trazer toda essa questão da organização e de padronização é importante para você garantir também que o seu canteiro seja adequado à obra que vai vir depois. Tá? Obter a melhor utilização de espaço físico disponível. E aí, pode ser que agora você pensou, mas eu tenho aquele canteiro que é super pequeno, que é difícil de trabalhar. E eu vou te falar o seguinte, realmente ter um canteiro pequeno é ruim pra caramba, né? Você não ter espaço para colocar coisa é bem complicado. Eu tenho alguns clientes aqui no centro de São Paulo e são terrenos super pequenos e sempre é muito difícil para eles. Aqui ainda tem restrições quanto ao horário de chegada dos materiais, enfim, é sempre muito complicado. Mas aqui eu estou para te dizer o seguinte, o cara que tem aquele canteiro gigantesco, aquele canteirão, né, que ele pode colocar o que ele quiser lá, se quiser ter um parque de diversões do canteiro, ele consegue. Esse cara também tem problema. Esse cara também tem que pensar na utilização. Porque canteiros muito amplos, se mal dimensionados, colaboram para a perda de produtividade. Ou seja, às vezes, por conta do tamanho do canteiro, você vai ter muito mais movimentação, e isso vai atrapalhar também. Tá? Então, tanto para o cara que tem um canteirinho pequeno, humilde ali, quanto o cara que tem aquele canteirão grandão e tal, ambos precisam pensar em como eles vão dispor desse espaço físico da melhor forma possível. E por fim, aí tem um objetivo que é motivar a equipe de obra. Aqui vale a pena ir um pouquinho mais além também, que é o seguinte, não adianta você querer qualidade se você não tem uma estrutura adequada para os colaboradores. Né? É a pirâmide de Maslow. O cara não vai se preocupar em te dar a qualidade absoluta daquilo que ele faz quando necessidades básicas dele, como ir ao banheiro e ter um papel higiênico, não sejam adequadas. Então, pensar nisso. Hoje a gente tem a NR18, você tem umas normas aí, tem um arcabouço de normas grandes ali para a construção civil, mas a gente ainda lida com isso de maneira muito... de maneira superficial. Às vezes a gente tem aquela coisa de atender só por atender. E, na verdade, colocar isso de maneira correta é fundamental para garantir a qualidade, a produtividade que eu quero. Às vezes eu falo que o cara não trabalha direito, ou que a equipe do cara não trabalha direito, mas eu também não faço um treinamento adequado para esses caras. Eu não faço um trabalho de profissionalização desses caras. Então, enfim... eu sei que hoje, no ambiente que a gente está, cai muita coisa nas costas da construtora. Né? E eu acho isso ruim, de verdade. Mas
infelizmente, ainda vocês como construtora, vocês como profissionais de uma construtora, vocês precisam pensar que vocês vão ser o elemento alavancador disso tudo. Então, de certa forma, vocês vão ter que um pouco suar ainda a camisa para fazer com que essas coisas comecem a rodar. Foi assim em todas as indústrias. Não acho que vai ser diferente na construção civil, só porque é a construção civil. Tá? Isso você pegar a evolução de todas as indústrias, com exceção de algumas características técnicas, elas têm similaridades. E a construção civil está dentro disso. Tá? Continuando em projeto, em planejamento de canteiro de obras, aqui a gente tem 5 etapas para planejar seu canteiro de obras. Então, às vezes, eu tenho alguns clientes que já tiveram dúvida, olha, como é que eu planejo um canteiro, etc. Isso aqui vai um pouquinho além da questão do PQO e outras coisas que a gente tem na hora de gestão. Isso aqui, basicamente, é o material que a gente tem aqui, que fala um pouco de cada uma dessas etapas. E essa primeira, que é a análise preliminar das necessidades do canteiro, é a principal delas. Tá? Eu vou tentar resumir, porque ela é bem ampla aqui, mas, basicamente, a análise preliminar, ela primeiro começa com você identificando as necessidades do teu canteiro. Então, você tem que listar as instalações e o espaço que essas instalações do canteiro vão tomar. Depois eu passo para elencar informações sobre o terreno e sobre o entorno da obra. Então, eu preciso saber, por exemplo, se tem árvore dentro do meu canteiro e onde está posicionada essa árvore. Às vezes eu tenho uma árvore que vai estar de frente para um espaço que eu estava pensando em ter entrada de caminhão e não vou poder ter mais. Eu preciso entender se tem rede de esgoto, se tem rede de alta tensão, se o próprio terreno, os desníveis do próprio terreno. E aí você fala, poxa, mas algumas coisas eu tenho em projeto, e verdade. Então o projeto acaba sendo uma fonte disso. Mas, de qualquer maneira, isso é importante, também é importante você ir até onde você tem o canteiro, e ir lá trabalhar e verificar se as informações estão, de certa forma, batendo ali uma com a outra. Ainda dentro dessa etapa de análise preliminar, você tem definições técnicas da obra. Que tipo de tecnologia construtiva eu vou utilizar, que tipo de material eu vou utilizar, porque essas duas informações são importantes para eu definir que tipo de instalação eu preciso ter. Tá? Não adianta eu falar que quero ter, de repente, uma grua na obra, para colaborar que eu vou usar laje pré-moldada, alguma coisa assim, se eu não penso na instalação dessa grua. Então eu preciso, uma coisa está relacionada com a outra. Também preciso dar uma olhada no cronograma de mão de obra, sobretudo em 3 momentos. O início da obra, ou seja, quanto que eu vou precisar de funcionário, de operário dentro do meu empreendimento. O pico máximo de obra e a fase final, que é a desmobilização do empreendimento. Então eu preciso entender essa dinâmica e esses 3 momentos precisam estar muito claros para mim, dentro desse cronograma de mão de obra. Então, de repente, eu estou com uma obra que eu vou ter o pico máximo dela de 300 colaboradores, obviamente eu vou ter que ter uma estrutura de refeitório, de chuveiro, de banheiro, etc., para 300 pessoas. Mas eu vou começar essa obra com 10. Aqui é só um exemplo, obviamente. Vou começar essa obra com 10. Então, nesse momento de início de obra, eu não preciso ter toda essa estrutura. Então, ter esse cronograma de implantação e o cronograma de mão de obra ao longo do tempo é fundamental para eu decidir em que momento o meu canteiro vai sofrer alterações para atender da melhor forma possível cada etapa da minha obra. Tá? Também tem o cronograma físico. Eu preciso entender, obviamente, como a execução do empreendimento vai acontecer para que eu saiba que tipo de instalação, que tipo de equipamento eu preciso ter na obra. E, por fim, eu tenho que consultar o orçamento. A gente fala, orçamento, que tipo de orçamento? Orçamento de obra é exatamente o orçamento de obra mesmo. Lá no orçamento de obra eu consigo levantar o quantitativo de cada material. E se eu cruzar isso com o cronograma físico da obra, eu consigo saber que tipo de espaço eu preciso ter no meu canteiro para receber os materiais que vêm daquela etapa de obra. E em que volume esses materiais acontecem. Então aí vem um probleminha que às vezes a gente tem, sobretudo em canteiros menores, né? Que é o problema de não ter espaço para colocar tudo que eu compro. Então isso é uma deficiência de planejamento. Não é uma deficiência só de canteiro. Ter o canteiro pequeno, às vezes é inevitável.
mas você planejar para que a chegada de material seja adequada ao tamanho do canteiro que você tenha, é fundamental. Já tive situações em que o cliente comprou cimento para dar e vender, porque caiu no papo aí de vendedor e falou, olha, vai aumentar o preço, etc, etc, etc. E aí chegou aquele monte de cimento na obra, ele não conseguiu armazenar tudo de maneira adequada, e ele perdeu parte do cimento porque pegou umidade, porque aconteceu uma série de coisas. É um erro básico, mas só para exemplificar. Ou seja, aquilo que saiu barato, que ele conseguiu comprar no volume, etc, etc, no final, como diz o ditado, saiu caro. Tá? Então, confrontar esse orçamento de obra e ver o quantitativo disso com o cronograma físico te dá um elemento fundamental para você planejar como o teu canteiro vai se comportar ao longo do empreendimento. E veja, tudo que eu falei aqui, ó, isso na primeira etapa, que é uma etapa de planejamento um pouco mais aguçada, né? Tudo isso que eu falei está disponível para vocês, está disponível para a empresa. Então, não dá para falar, eu não tenho informação. Não, tem informação. Você tem informação sobre o que você precisa no canteiro, você tem informações sobre o terreno e sobre o entorno da obra, você tem informações sobre como vai ser executada a obra, você tem informações sobre o cronograma de mão de obra, sobre o cronograma físico, e vocês têm muitas vezes o orçamento. Muitas vezes não, na maioria das vezes tem orçamento. Porque senão não tem como precificar, inclusive, a obra. Ou seja, são informações que eu tenho e eu só preciso, muitas vezes, juntá-la de uma maneira que me dê inteligência para que o canteiro aconteça da melhor forma possível. Aí a gente passa para o passo 2, tá? Que é o arranjo físico geral, que a gente chama de macro layout, que basicamente é estabelecer o local em cada área do canteiro e definir qual é o melhor posicionamento de cada uma dessas áreas no canteiro que eu tenho. Feito isso, eu vou para o arranjo físico detalhado, que é o micro layout que a gente costuma falar. E aí eu vou trabalhar localização de equipamentos e dentro de cada área que eu especifiquei ali no macro layout, eu vou especificar qual equipamento e qual instalação eu tenho que ter em cada uma dessas áreas. Veja, eu estou descendo, né? Eu estou saindo de um panorama geral e vou detalhando de maneira mais clara para que as pessoas consigam entender, né? E o ápice disso é a quarta etapa aí, que é o detalhamento das instalações. Então, eu tenho que definir a infraestrutura necessária para tudo funcionar de maneira adequada. Eu tenho que, nessa hora, por exemplo, eu vou definir que tipo de mesa eu vou ter nos meus escritórios, no meu refeitório, que tipo de cadeira, armário, por exemplo, que o pessoal vai utilizar, e uma série de outras coisas que estão presentes no meu canteiro, equipamentos que eu vou utilizar lá para avaliar materiais, etc, etc. Quais as técnicas de armazenamento que eu vou utilizar, afinal de contas, nem todo material se armazena do mesmo jeito, né? Se eu vou ter um pavimento de circulação no canteiro, que tipo de pavimento, qual o tamanho desse pavimento, como que ele vai ser? Então eu estou detalhando um pouco melhor. E por fim vem o cronograma de implantação. O cronograma de implantação ele precisa ser algo claro, e ele pode, inclusive, conversar com o cronograma de execução geral da obra. Então, ele precisa apresentar as fases do layout, lembra as fases? A gente fala de inicial, pico de obra e desmobilização, mas, obviamente, você pode ter microfases dentro de cada uma dessas etapas, e tem que apresentar exatamente como o canteiro precisa funcionar antes do início de cada uma dessas fases, para que ele dê apoio total ao que acontece dentro do empreendimento. Tá? Isso aqui eu tentei resumir muito, aqui tem um monte de informação dentro disso. É claro que depois eu mando alguns conteúdos para vocês conseguem, de repente, estudar um pouco mais isso. Acaba sendo algo que para mim interessa bastante, eu gosto de estudar essa questão do canteiro, e acho que para vocês também seja fundamental aí num próximo empreendimento, ou no empreendimento que está rolando, de repente, fazer algumas adequações. Saindo um pouco dessa questão do canteiro, e agora entrando de novo na qualidade de obra, de atividades que acontecem dentro do canteiro de obras, dentro da execução do empreendimento, eu separei algumas atividades. Obviamente você vai falar, olha, mas está faltando tal atividade. Não tem problema, isso aqui é só um exemplo, só para a gente poder discutir. Eu separei as atividades dentro do canteiro de obra em três níveis. Primeiro nível, que é o nível estratégico. Então, ali está
definição dos objetivos da qualidade para o canteiro de obras, definição de metas e indicadores da obra e monitoramento dos resultados. Depois eu vou para o nível tático, que é determinar os padrões de trabalho a partir de procedimentos, instruções de trabalho, formulários que eu utilizo, etc., normas que eu preciso seguir, obviamente, realizar as auditorias internas e auditorias de processo que você pode ter aí, e identificar processos de melhoria no processo, melhor dizendo. Tá? Então, isso tudo está no nível tático. O que é o nível tático? Na prática, atividades que colaboram com o alcance da estratégia que a gente citou lá em cima. E, por fim, na base de tudo isso, as atividades que eu considero atividades mais operacionais de qualidade do empreendimento, que é realizar inspeções de materiais e produtos, gerenciar não conformidades e tomar ações corretivas e preventivas quando for o caso. Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui, que a garganta secou. Em colaboração com isso, obviamente eu podia acrescentar pontos nos 3 níveis. Mas a gente falou tanto de produtividade, falou tanto de qualidade de obra, de tomada de decisão, etc., que eu resolvi dar um foco de atuação maior para esse nível operacional, que é onde essas atividades acontecem em um volume muito alto e que você tem, digamos, uma curva de oportunidade bem grande para tentar melhorar aquilo que acontece dentro do teu canteiro. O primeiro ponto é maior envolvimento da operação na garantia da qualidade, incluindo os seus terceiros. O que eu quero dizer com isso? Quem realiza o serviço é que precisa garantir a qualidade. Vão falar, puxa, mas como é que eu vou fazer isso? O pessoal, se deixar, o pessoal entrega de qualquer jeito e eu vou ser obrigado a concordar contigo. Realmente acontece muito isso. Geralmente eu falo isso para o cliente ele fica bravo comigo, ele fala, cara, como é que eu vou fazer tudo isso? E realmente é difícil. Agora, enquanto a gente não assumir que isso é um desafio e que precisa ser, a gente precisa romper essa barreira, não vai mudar. Então, para mim, como cliente, muitas vezes, é inadmissível eu contratar alguém para realizar um serviço dentro da minha casa, dentro da minha empresa, e esse cara entregar qualquer coisa, sendo que ele deveria ser o cara responsável por garantir que o serviço contratado atendesse a qualidade. Então é por aí que começa. Então você precisa garantir que o teu empreiteiro realmente faça isso. Não estou dizendo, e aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, estou falando que você não vai avaliar ele em algum momento. Isso pode acontecer, mas o que não pode mais acontecer dentro de uma obra é a qualidade ser o grande goleiro da obra. Ou seja, se o problema passar por ela, chega no cliente. É tipo tomar um gol, né? Ser a última barreira. Então, não pode acontecer isso. A qualidade ela não vai garantir, não tem que garantir que o produto saia bom. Quem tem que garantir que o seu produto saia bom é quem executa. A qualidade ela tem que ser uma área de apoio para ajudar no desenvolvimento do empreendimento de maneira adequada. E junto com o pessoal de execução, junto com o pessoal de gestão da obra, junto com o pessoal de coordenação da obra, criar soluções para que a obra aconteça da melhor forma possível. Tá? O segundo ponto é reduzir essas atividades de inspeção da qualidade. Então olhar para dentro da tua gestão da qualidade e verificar se você também não está inspecionando demais, ou de menos, né? Isso pode acontecer também. Mas nesse caso naturalmente, se você começa a ter um envolvimento maior do seu empreiteiro e das suas equipes de obra que começam a garantir um serviço um pouco melhor para você, naturalmente a sua necessidade de inspeção da qualidade cai. Então, ter inspeção da qualidade não é necessariamente ruim, mas ter muita inspeção da qualidade é considerado, inclusive, um desperdício. A inspeção da qualidade é cara para a organização. Não é à toa que em outras indústrias, o que a gente denominava antes controle da qualidade, ele está todo migrando para a operação. Né? Onde o próprio colaborador que faz uma peça, que realiza um determinado tipo de trabalho, é quem garante a qualidade que está sendo produzido. O terceiro ponto aí de foco é capacitação contínua das equipes de obra. Aí não tem jeito, né? Aqui é treinar, 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 treinar e treinar. Mas eu vou fazer uma meia-culpa.
o que você está treinando. Se coloca no lugar do cara que é responsável pela execução do empreendimento. Basicamente, todo dia alguém martela na cabeça dele de que ele tem que entregar o empreendimento no prazo e no custo correto. Todo dia alguém martela isso na cabeça dele. E toda vez que isso sai do controle, ele é cobrado. Então é isso, a missão do cara que gerencia a obra está associado a entregar o produto certo, no prazo certo e no custo que foi definido. Só isso, né? Só isso, só que eles têm que fazer. Então, quando a gente vai com atividades de treinamento, com exceção das questões de segurança, etc., que aí você tem uma legislação por trás que são importantes, a gente tem também que garantir que esse treinamento colabore para esses objetivos. Então, quando eu treino um colaborador, eu preciso, entre os objetivos que eu busco, além da formação, eu preciso buscar com que, após esse treinamento, realmente esse cara fique mais produtivo. Realmente esse cara pare de desperdiçar material. Porque quando eu consigo fazer isso, o cara que gerencia a obra ele vai olhar e falar, caramba, esse treinamento foi bom, eu perdi 1 hora aqui, com o pessoal de repente envolvido nesse treinamento, mas ele fez com que o pessoal começasse a trabalhar melhor. Então, que tipo de treinamento a gente está dando no canteiro? É aquele treinamento meio só para satisfazer requisitos de norma, etc., ou é o treinamento que colabora com o objetivo da obra? A gente precisa fazer essa reflexão. Porque se você está treinando, e não há resultado nenhum pós isso, é porque provavelmente seu treinamento não está sendo eficaz. E aí, até pela própria norma, isso precisa de uma ação. E ser eficaz é realmente alcançar o objetivo. Eu tenho certeza que quando você mostra esses objetivos de o alcance desses resultados de alguma maneira para quem toma a decisão dentro do canteiro, certamente ele não vai ignorar, certamente ele não vai falar que é burocracia e todas aquelas coisas que a gente às vezes está acostumado a ouvir quando trabalha na qualidade dentro da obra. E por fim, uma outra coisa que hoje é muito importante é o uso de softwares e tecnologia. Tecnologia construtiva de materiais, a gente já falou, aqui eu vou falar um pouco mais de software mesmo, né? Qual a diferença fundamental entre você fazer uma FVS no papel e uma FVS eletrônica? A diferença fundamental não é o registro, né? A diferença fundamental não é o registro da informação, porque tanto o papel quanto o software fazem isso. Tá? Então, não é isso que é a diferença fundamental. Os dois cumprem esse papel. A diferença fundamental é a velocidade com que essa informação é dada e a tomada de decisão sobre desvios ou problemas que aparecem no canteiro acontece. Então, é inevitável ter que usar o software. Se tua empresa ainda não utiliza, saiba que inevitavelmente vocês vão ter que buscar. Eu sei que tem várias opções no mercado. Eu vou optar por uma que eu estou mais próximo, tenho inclusive acesso. Estou entrando aqui na base de demonstração, que é o Concrete. Então, o Concrete, assim como algumas outras soluções de mercado, embora o Concrete tenha suas especialidades aí, o Concrete ele é um software baseado em qualidade de obra, tá? Em que você tem FVS, em que você tem controle de material, em que você tem diário de obra e, dependendo do módulo que você compra, você tem outras funcionalidades. Então, a diferença fundamental daquela FVS que você gera no papel, ou aquela FVM que você gera no papel, ou numa planilha, ou num arquivo qualquer, para você utilizar um sistema como o Concrete, por exemplo, está associado na velocidade que essa informação vai ser vista e está associado no agrupamento dessas informações e nesses dados transformados em resultados do seu negócio. Você fala, não, mas espera aí, eu também tenho indicador. Então eu pego o FVS que eu faço no papel, às vezes lá, e transformo isso em indicador. Então ele tem lá o dado gerado de maneira direta. E você tem razão. O problema é que você geralmente não gera indicador todos os dias. Tá? Com exceção de uma coisa ou outra, você não vai gerar um indicador, por exemplo, de índice de retrabalho todos os dias na sua empresa. Geralmente isso vai ser mensal, quando muito quinzenal, ou seja, a velocidade da decisão sobre o dado, ela no mínimo vai demorar 15 dias. Enquanto com o software, isso é praticamente on time, é imediato. Né? Então, quando eu venho aqui e abro uma FVS e peço para ver, por exemplo,
problemas aqui, obviamente isso aqui é um exemplo, né? Eu consigo ver tudo que aconteceu nela, consigo colocar se tem alguma foto, consigo colocar aqui. E consigo, aqui é um home, né? Ou seja, para eu que sou gestor, por exemplo, de uma obra, eu consigo ver todas as pendências da minha obra na hora que eu entro no sistema, sem precisar caçar isso no meio de uma série de papéis lá, né? Então, usar ferramentas como o Concrete, como outras que você tem no mercado, ela é fundamental para dar agilidade e produtividade para o seu canteiro de obras. Você pode até falar, olha, mas eu não tenho orçamento, né? Eu não tenho, o pessoal não faz investimento aqui na minha obra, fala que isso é bobeira, não sei o quê, não sei o quê. A pergunta é até quando? A gente vai abrir mão de ter informações da obra de maneira imediata, para eu tomar decisões imediatas sobre qualidade e outros tópicos e outras situações da obra. Muitas vezes o desvio que você tem no orçamento no final de um mês é porque você demorou um mês para tomar a decisão sobre corrigir um determinado problema. E isso aconteceu por quê? Porque provavelmente você não usa um sistema integrado, um sistema de dados que te dê isso de maneira mais rápida, tá? Então, pensar em qualidade é pensar em tecnologia. Não dá para hoje desassociar uma coisa da outra. Naquele estudo que a gente falou da Ernst Young lá, um dado me assustou muito. Considerando que a Ernst Young ela acaba fazendo pesquisa com grandes empresas, muitas vezes, né, dificilmente é aquela pequenininha que respondeu, tinha uma pergunta lá que falava sobre o uso de indicadores para avaliar a produtividade do seu negócio, da construção civil, né? E aí, pasmem, né? 41% diziam não utilizar nenhum tipo de indicador para o negócio. 41%. O outro índice era, acho que 22%, mais ou menos, até utilizavam, mas usavam, isso não era analisado continuamente. Então, se a gente somar um com o outro aí, dá mais de 60% de profissionais da construção civil que não têm controle nenhum do próprio negócio. Porque o indicador é para te mostrar como o seu negócio vai. Se você não tem indicador, ou se tem e não usa, você não tem noção nenhuma do que está acontecendo, né? Isso explica muito porque em momentos agora de crise, de mais dificuldade, algumas empresas conseguem passar com uma certa facilidade e outras morrem, né? É porque muitas vezes falta essa preocupação maior com o negócio. Aqui eu separei alguns indicadores. Eu tinha um estudo que eu tinha mais de 20 indicadores, eu acabei separando alguns aqui e agrupei eles em alguns tópicos, né? Produção, fornecedor, qualidade e pessoas e segurança. Em produção, eu coloquei todos eles eu coloquei pelo menos 3 indicadores, que é desvio de custo de obra, desvio de prazo de obra, índice de retrabalho. Fornecedores, que é a avaliação de serviços, materiais e projetos. Obviamente, quando eu falo de avaliação, eu tenho que ter um modelo de avaliação por trás, para um método, né, de avaliar. Na parte de qualidade, eu falo de números de não conformidades em auditorias, um índice de não conformidade na entrega do imóvel, e índice de assistência técnica, e em pessoas de segurança eu falo sobre satisfação de colaboradores, índice de treinamento e taxa de frequência de acidentes. Aí você fala, poxa, Edmilson, esses indicadores, nominalmente, eu conheço quase todos, né? Eu queria saber como calcular, então segura aí, porque realmente colocar todas essas informações no slide ia ficar um negócio meio bizarro, assim, um pouco carregado. Então eu me comprometo a vocês, daqui 1 ou 2 dias, passar uma planilha que tem todos esses indicadores e até outros que não estão aqui, onde eu falo do indicador, agrupo ele e coloco o método de cálculo, tá? Então fiquem comigo aí. Se eu não passar em 1, 2 dias aí, por favor, me cobrem, porque sabe como é que é, a hora que acaba a palestra fica corrido por aqui. Então, mas me cobrem que eu passo para vocês. Mas esses são alguns indicadores que a gente pode ter dentro do desempenho da nossa obra e que, mais uma vez, né, softwares como o Concrete e outros que vocês têm no mercado podem ajudar vocês a terem isso de maneira, na grande parte dos indicadores, a terem isso de maneira automática,
Vocês tiram o relatório e veem na hora como as coisas estão acontecendo, com base em toda a informação gerada pelo empreendimento. A gente falando de indicadores, ali não tem nenhum ambiental, mas depois eu passo para vocês. Alguns, o próprio PBQPH já tem os objetivos de sustentabilidade, que vocês já estão acostumados, mas eu queria fazer um adendo sobre gerenciamento de resíduos, né? Primeiro porque eu acho que hoje pensar qualidade só sobre a qualidade do produto, do serviço, não é suficiente mais, né? Hoje a sociedade nos cobra algo muito mais integrado, mais amplo, e todas as normas estão indo para esse caminho. O que eu queria refletir com vocês aqui olha como hoje a gente já tem um arcabouço de questões ambientais muito forte para a construção civil, né? Então você tem já normas de gestão, você tem a própria 14.001, que é uma norma de gestão voltada à gestão ambiental, o próprio EQPH, que embora seja uma norma de qualidade, de gestão de qualidade, ele já traz consigo tanto a questão da sustentabilidade, né? Você mede lá consumo de água, mede lá consumo de energia, mede lá a geração de resíduos, mas ele também vincula, isso lá dentro dos itens do PQO, ele também vincula o empreendimento à Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política importante e que a construção civil, como uma grande geradora de resíduos, precisa estar atenta. Obviamente a gente tem o CONAMA 307, que é uma normativa específica para a construção civil, onde a gente tem a classificação, etc., questões de alguns cuidados que a gente precisa ter, e hoje também a gente tem alguns selos associados à sustentabilidade do empreendimento, que é o selo Casa Azul, que aqui, se não me engano, quem está por trás disso é a Caixa Econômica, e a certificação LEED, que é uma certificação internacional, você tem 4 níveis de atendimento, enfim, então você tem tudo isso. E eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim para vocês, mas eu tenho uma notícia que vai aumentar. A responsabilidade ambiental das construtoras, de quem atua na construção civil, vai aumentar. As leis vão ficar mais severas, as punições idem. E vem mais por aí. Quando a gente fala de sustentabilidade, às vezes a gente vai muito falando só de meio ambiente, mas não é só isso. Então, com isso vem a questão de responsabilidade social também. Então, vai aumentar o impacto de um empreendimento, seja onde ele é feito, ele é sempre muito grande. E as construtoras, elas têm que tomar consciência disso e agir para que isso seja sustentável. E o conceito de sustentabilidade, aí eu coloco o desenvolvimento satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Basicamente, o conceito de sustentabilidade é garantir que as suas decisões hoje possam ser tomadas também pelas pessoas que vão morar aqui na Terra daqui 100, 200, 300 anos, sem comprometer a vida dessas pessoas. Então, a construção civil é um polo gerador muito grande de resíduo. Hoje existem várias pesquisas tentando diminuir um pouco isso, o uso de agregados reciclados. Eu mesmo participo aí da revisão da norma de agregados reciclados junto com um cliente meu que é a Getra. A gente está tentando trabalhar bastante para que seja intensificado isso na construção, mas é um caminho que é difícil muitas vezes e ele passa pelo rompimento de muitos preconceitos, muitas vezes preconceitos técnicos, preconceitos até do cliente, que às vezes não aceita ter às vezes um produto reciclado dentro da casa dele, por exemplo. Tá? Passando aí para o final, aqui estão algumas referências da palestra. Então, o próprio site da Q2, que tem bastante... Então, acessem, por favor. Nosso canal do YouTube, que é esse que vocês estão vendo aí. Então, por favor, também, quem quiser, por favor, dá o like aí, ou não, né? Mas assina aí, porque sempre quando tiver alguma palestra nova, vocês estão notificados. A gente aqui da Q2, a gente cuida de um grupo de discussão no LinkedIn, que é o maior grupo de discussão do PBQPH. A gente tem quase 6.200 participantes lá, então é um local onde se discute muita coisa. Então, se você não participa lá com a gente. Também peguei como referência um material do CICINDNet, que é o Sistema de Indicadores de Benchmark na Construção Civil. Depois eu passo o link para vocês.
o estudo da Ernest Young que eu citei desde o início, e naquela parte de planejamento de canteiro, recomendações técnicas do pessoal da Habitare, é o volume 3 que fala sobre canteiros de obra. Agradeço muito a presença de todos vocês, espero que você curta esse vídeo e outros que a gente tem aqui no canal da Q2. Um grande abraço e até a próxima.